Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Assinala-se hoje, dia 8 de julho, data que faleceu o ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos. Nesse vídeo vamos mostrar a opinião pública sobre qual o legado de José Eduardo dos Santos. Um tempo a esta parte, Grande homem, grande pessoa. mas Eduardo tornou-se um malfeitor, permitiu o roubo. Roubo também que prejudica os angolanos. E não estou nada de acordo, não é, com o branqueamento que vão tentando fazer a Zé Eduardo. É um criminoso. Não deve ser perdoado. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Hoje, dia 8 de julho, é marcado na memória coletiva dos angolanos e do MPLA como a data em que o ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos viria a falecer aos 79 anos na Clínica Barcelona Tecno, onde estava recebendo tratamento médico após uma doença prolongada. Conhecido dentro de seu partido como o Arquiteto da Paz, e pela ícone frase, "O cabrito come onde está amarrado", José Eduardo viu seu legado cada vez mais manchado por alegações de corrupção desenfreada e nepotismo, em especial depois que a Guerra Civil Angolana terminou no país em 2002. 2 anos após o seu falecimento, nós, a equipa da Calandula TV, viemos por meio deste vídeo saber da opinião pública qual é o legado de José Eduardo dos Santos após a sua morte. Adianto-vos que a resposta não é simples como imaginas. No entanto, segundo a opinião dos intelectuais angolanos, jornalistas e ativistas, a corrupção e a impunidade seriam estes o maior legado de José Eduardo dos Santos. Vamos aos fatos. Este grupo de pessoas descrevem uma sociedade após José Eduardo dos Santos, totalmente corrupta, onde as pessoas de bem não têm lugar e prosperidade econômica. O antigo presidente angolano deixa um legado de corrupção e da ilegalidade, afirma o jornalista Rafael Marques. É o legado da corrupção e da impunidade, porque o maior desempenho do José Eduardo foi ter instituído a corrupção, ter institucionalizado a corrupção em Angola. O maior desempenho de José Eduardo dos Santos foi o de ter institucionalizado a corrupção em Angola. Hoje vivemos numa sociedade totalmente corrupta, reitera Marques, acrescentando ainda o legado da injustiça, o legado da exclusão em que as pessoas de bem não têm lugar na sociedade angolana, são marginalizadas, conclui aquele jornalista. Para a ativista Laura Macedo, diz que José Eduardo dos Santos pertencia a uma máfia que militou sempre para abafar as vozes que lhe eram contraditórias, sublinhando que é nesse ambiente de desigualdade que nasce o ativismo crítico em Angola. José Eduardo dos Santos faz parte de uma máfia, é assim que eu considero o MPLA, que desde os primórdios sempre zelou para que não houvessem opiniões, para que não houvesse liberdade de expressão. O MUPLA sempre se pautou por abafar a qualquer custo, mesmo retirando a vida a pessoas, todas as vozes que lhe eram contraditórias. Quando se fala em ativismo, o ativismo crítico nasce precisamente com as más condições, com a roubalheira. A ativista considera, ainda, que o país não pode olhar para José Eduardo dos Santos de forma leviana e lembra as zonas de sombra do 27 de maio de 1977. Ele participou, desde os primórdios da independência, em ações menos boas. Disse que ele foi um dos envolvidos no 27 de maio, não se percebe bem a posição dele, mas ele pactuou com o MPLA e chegou a presidente da República, conclui a ativista. Opinião diametralmente oposta é a do diplomata angolano Sebastião Isata, para quem o ex-presidente foi um construtor da democracia em Angola, ainda que admita que esta figura que liderou o país durante quase 40 anos não foi unânime. Ele teve efetivamente a responsabilidade de implementar e de criar a democracia constitucional, a democracia pluralista em Angola. Há sempre certas manifestações e segmentos da população descontentes e isto é normal, numa sociedade não pode haver unanimidade, considera Sebastião Isata. Usando apenas uma palavra para qualificar o antigo líder angolano, Sebastião Isata, que privou com José Eduardo dos Santos, escolhe construtor, por ter sido quem fundou a democracia angolana. Foram 38 anos, quase 40 anos, a palavra que posso escolher para o qualificar é que ele foi, de facto, o construtor de uma Angola democrática,
declarou Sebastião Exata. Já para o historiador Bruno Cambundo, a história de José Eduardo dos Santos foi marcada com mais anos no poder que outra coisa, e ele não queria abandonar o poder porque queria proteger os seus. Como se pode constatar até aqui, o legado de José Eduardo dos Santos não é de consenso em Angola. Para alguns foi o arquiteto da paz, mas para outros o responsável pelo estado de pobreza da maior parte dos angolanos. Graça Campos é jornalista e antigo diretor do Semanário Angolense que respondeu a vários processos judiciais, com prisão pelo meio, deu nota negativa ao consulado do ex-presidente de Angola também conhecido por Zé Du. O José Eduardo dos Santos deixou aos angolanos um país completamente desnorteado, dominado pela indigência, um país que desperdiçou todas as oportunidades de ser feliz consigo. José Eduardo dos Santos deixou para os angolanos um país completamente desnorteado, dominado pela indigência, um país que desperdiçou todas as oportunidades de ser feliz consigo próprio. Como gostaria de ser recordado na história? Como um bom patriota. Como um bom patriota. Das realizações das que falou, qual é realmente a que está mais orgulhoso dela? Naturalmente, é o grande esforço que fizemos na formação do capital humano, formação de quadros. E como vê a presença desses jovens que, devido à crise na Europa, à crise em Portugal, procuram outros destinos? Estão bem-vindos. Como sabe, aqui há uma grande falta de pessoal qualificado. Fala-se de 200 mil, não sei se será esse o número. Talvez seja esse o número. Portanto, preocupa-nos, naturalmente, que ainda os índices de pobreza são elevados. Estamos a cerca de 35%, 36%, assim, de pobres em Angola. Vieram cá grandes empresas chinesas para realizar empreitadas. E o Sr. Presidente prometeu 1 milhão de apartamentos nos próximos anos. Naturalmente, é uma meta que continua por realizar. Soluções racionais, assim, que acabem por trazer conforto a todos e que acabem também por criar um quadro em que todos possam encontrar uma realização pessoal. José Eduardo dos Santos é o presidente de Angola há já bastantes anos. É um dos líderes, penso eu, que está mais anos no poder na África. É, uns poucos. Exatamente. Em algum momento pensa no futuro, pensa numa possível transição? Sim, claro. O que gostaria de fazer depois de ser presidente? Ainda não pensei nisso. Ainda não pensei nisso. Mas normalmente o que fazem os ex-presidentes é escrever memórias, né? Não sei se me vou dedicar a isso ou não, mas eu tenho uma fundação. Fundação Eduardo dos Santos, que tem uma intervenção social importante, tem uma área de trabalho, mas também gosto do desporto, sou um homem do desporto, interessado à política. Portanto, isso deve ter sido nos anos 90. Isso foi mesmo em 90, se não me engano. Independência da Namíbia. Eu encontrei-me com o novo presidente da África do Sul, novo, digo aquele que sucedeu a senhora Bota. E quem são os estadistas que o senhor mais admira? Tem sido difícil encontrar modelos, mas é evidente que, refletindo assim um pouco, talvez o Lula. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Expedições
é estratagema, política e sangrento. O povo já não aguenta do jeito que Angola está tudo dominado. O time do governo continua dando a zero, porque o time do povão tá jogando sem goleiro. O meio campo não reage, a defesa foi dominada, marcou até golo contra. Desse jeito não dá. Senhor juiz, acabe logo essa partida, mas cadê o juiz? Tô viajando, o jogo não tem juiz. A regra de jogo é ganhar quem tem poder e continuam próprio. E para vocês seguidores, em termos de memória, como é que José Eduardo dos Santos é lembrado pela história de Angola? Gostou deste vídeo? Deixe o seu link ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.